Não posso lhe dizer como viver de outra forma. Viveria segundo o plano de outra pessoa, mas talvez eu possa lhe dar um presente, Yosef. Eu poderia lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo. Porém, inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Yosef, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Não vivida por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha. Houve um tempo em que a maioria das pessoas acreditava que a vida vinha em uma espécie de manual de instruções, bem claro e detalhado. Esse manual, quem sabe, teria sido escrito por Deus, pelo destino ou por alguma força maior e mais sábia do que nós. Ele parecia dizer exatamente o que era certo e o que era errado. Qual era o grande propósito de estarmos aqui e como deveríamos nos comportar em cada situação. Dava uma enorme sensação de segurança, de ordem, como se todos soubessem para onde estavam indo e por quê. Mas com o passar dos séculos, a humanidade foi aprendendo mais sobre o universo através da ciência. Começou a questionar as explicações antigas com mais afinco, e aquela sensação reconfortante de que existia um plano maior e já pronto para todos começou a se enfraquecer, a perder sua força. Quando Nietzsche disse a famosa e impactante frase, Deus está morto, ele não estava querendo dizer, literalmente, que uma divindade específica tinha falecido. Foi a maneira dele, bastante dramática, de apontar que aquela antiga e dominante ideia de um sentido único, universal e garantido para a vida, um sentido que vinha de cima ou de fora, estava perdendo a sua influência sobre o pensamento e a cultura das pessoas. No mundo de hoje, esse vazio de um grande manual é muitas vezes preenchido por uma avalanche de pequenos manuais, guias de autoajuda que prometem felicidade em 5 passos, influenciadores digitais que vendem estilos de vida perfeitos, propagandas que nos dizem o que comprar para sermos aceitos ou felizes, e a pressão constante para seguir a última tendência. Isso pode ser ainda mais confuso, porque se não há um mapa definitivo e confiável, e ao mesmo tempo somos bombardeados por incontáveis mapas contraditórios e muitas vezes superficiais, como é que a gente descobre para onde ir? E como tomar as decisões difíceis da vida com verdadeira autonomia? Sem essas respostas prontas e universais, e com essa confusão de supostas respostas modernas, é muito natural que a gente se sinta ainda mais perdido às vezes. Talvez até desamparado ou ansioso. É como se de repente estivéssemos olhando para um abismo de incerteza. Um espaço vasto, onde antes parecia haver um chão firme, de certezas e tradições. E agora, esse espaço está cheio de ecos e luzes piscantes, que nos distraem e nos confundem. A pressão para ter uma vida instagramável, para estar sempre produtivo, para não perder nada, pode tornar esse vazio ainda mais assustador, porque nos impede de parar e realmente sentir o que está acontecendo dentro de nós. É nesse ponto que aquela ideia provocadora de viver tudo de novo, para sempre, volta com uma força ainda maior. Pense nela como um espelho incrivelmente honesto. Um que não mente nem disfarça nada, e que consegue ver atrás das nossas máscaras sociais e dos filtros de realidade. Se a simples perspectiva de ter que repetir cada dia da sua vida atual, com as suas horas gastas em redes sociais, suas compras por impulso, suas conversas superficiais, suas escolhas feitas para agradar os outros ou para seguir a manada, te enche de arrepio, de pavor ou de tristeza profunda, isso pode funcionar como um diagnóstico, um alerta importante. Pode ser um sinal de que você talvez não esteja vivendo de um jeito que te faça sentir genuinamente feliz, realizado ou autêntico, mas sim preso num ciclo de distrações e expectativas externas. Agora, se pelo contrário você conseguisse encarar essa ideia de repetição eterna e mesmo com todas as dificuldades e imperfeições da sua vida moderna dissesse um sim, forte e convicto, sim, eu viveria tudo isso de novo, porque foi minha escolha, foi real para mim. Isso seria um indício muito poderoso de que você está construindo ou já construiu uma experiência que tem um valor e um significado profundo para você. Uma vida que você não apenas suporta ou exibe, mas que você ativamente afirma e aprova em sua essência.
Nietzsche também refletiu bastante sobre como nós, seres humanos, crescemos, mudamos e nos desenvolvemos ao longo da vida. Ele escreveu esse processo de amadurecimento do espírito através de 3 fases ou transformações bem interessantes e simbólicas, que hoje podemos ver refletidas nos nossos próprios desafios modernos. A primeira fase é a do camelo. Pense no camelo, um animal forte, paciente, conhecido por sua capacidade de carregar cargas imensas, pesadas, através de desertos áridos e difíceis. Assim somos nós. Muitas vezes, no início da nossa jornada ou em certas fases da vida, especialmente no mundo atual, carregamos o peso das regras sociais que internalizamos desde pequenos, mas também o peso das novas obrigações modernas, a pressão para ter sucesso financeiro a qualquer custo, a necessidade de manter uma imagem online impecável e sempre feliz, a obrigação de estar sempre informado sobre tudo e de ter uma opinião formada instantaneamente, o fardo de consumir para pertencer ou para preencher um vazio. O camelo moderno se ajoelha, aceita o fardo das expectativas irreais, das comparações constantes, da busca incessante por validação externa, através de curtidas e comentários, e segue um caminho que lhe é mostrado pelas tendências e pelos algoritmos, muitas vezes com ressignificação e obediência, suportando o fardo em nome de ser normal ou bem-sucedido, aos olhos da sociedade digital. É uma fase de aprendizado das normas, mas também de potencial alienação de si mesmo. Depois, se o peso se tornar insuportável, ou se uma faísca de rebeldia e um desejo por mais autonomia e autenticidade se acenderem com força suficiente, podemos evoluir para a fase do leão. O leão é o oposto do camelo submisso. Ele é o rei da selva, um símbolo de força, coragem e independência. O leão moderno olha para todos aqueles fardos, a busca incessante por aprovação, o consumismo desenfreado, a superficialidade das relações online, a pressão por conformidade. E ruge um poderoso libertador não. Ele não quer mais seguir ordens cegas dos influenciadores. Não quer mais se curvar às tradições que não fazem mais sentido para ele ou às novas tradições criadas pela cultura digital. O leão luta com unhas e dentes para que sua liberdade de pensamento, pelo direito de ser ele mesmo offline e online, e de dizer eu quero, em vez dele apenas ecoar o você deve, que vem de fora, seja da sociedade antiga ou da nova sociedade conectada, ele quebra as correntes. Desafia as autoridades e os padrões impostos. Só que o leão, apesar de ser fantástico para destruir as velhas prisões e conquistar liberdade de alguma coisa, ainda não é por si só um criador. Ele abriu um espaço, um terreno limpo da influência excessiva. Mas e agora? O que ele vai construir de novo e significativo nesse espaço, especialmente quando há tantas vozes tentando preenchê-lo rapidamente com novas verdades? E é aí que entra a terceira e mais importante transformação. Precisamos nos tornar uma criança. A criança, na visão de Nietzsche, não é um símbolo de ingenuidade boba ou falta de conhecimento. Pelo contrário, ela representa o espírito da criatividade em sua forma mais pura, a capacidade de começar de novo com alegria, curiosidade e uma abertura total para o mundo. Uma capacidade que é tão difícil de manter em nosso mundo cínico e hiperconectado. A criança não está presa a mágoas do passado como o camelo, nem apenas focado na luta e na negação como o leão. Ela brinca, ela inventa, ela explora, ela diz um gigantesco e entusiasmado sim, para a vida e para todas as suas infinitas possibilidades, mesmo aquelas que não são populares ou monetizáveis. Ela cria seus próprios jogos, suas próprias regras, suas próprias maneiras de ver e interagir com o mundo, com uma autenticidade que não se preocupa com o julgamento externo. É essa energia leve, espontânea e criativa da criança que nos permite finalmente construir uma vida que seja verdadeiramente nossa, com valores que nós mesmos escolhemos, e não aqueles que foram vendidos ou impostos, mesmo que isso signifique ir contra a corrente ou parecer estranho para os padrões atuais. Mas se não existe mais aquele manual de instruções universal, e se os mini manuais modernos são tão confusos e muitas vezes vazios, o que é que nos move de verdade? O que nos dá energia e direção para seguir em frente todos os dias, especialmente quando fomos bombardeados por informações e estímulos? Nietzsche falou de um conceito muito importante, embora às vezes mal compreendido, que ele chamou de vontade de potência, ou vontade de poder. É fundamental entender, isso não tem nada a ver em querer dominar outras pessoas, ser um tirano ou acumular poder político ou seguidores para controlar os outros. Pense nisso mais como uma força vital interna, um motorzinho que todos nós temos dentro de nós e que nos impulsiona naturalmente a crescer, a nos superar, a nos tornar mais fortes. Não fisicamente, mas em termos de caráter, resiliência e autenticidade. Mais criativos, mais capazes, mais plenamente nós mesmos. É como um atleta que treina duro para quebrar o próprio recorde, não para humilhar os outros ou ganhar patrocinadores, mas pelo desafio e pela satisfação de se superar. Ou como um artista que se dedica de corpo e alma para criar uma obra de arte que expresse sua visão única, movido pela paixão de criar e de se desenvolver, mesmo que essa arte não viralize.
Viver de acordo com essa vontade de potência é tomar as rédeas da própria vida e dizer: mesmo que o universo não me dê um sentido próprio, e mesmo que o mundo moderno tente me empurrar para 1000 direções diferentes, eu escolho viver com paixão e com intensidade. Eu escolho a tarefa árdua e gratificante de criar meus próprios valores, de traçar meus próprios objetivos e de fazer da minha vida algo que tenha significado e valor para mim, e não apenas para os olhos dos outros ou para as métricas das redes sociais. Nietzsche foi um desses pensadores que mergulhou fundo nessas questões sobre o sentido da vida e a liberdade humana. E as ideias dele foram fundamentais para um jeito de pensar que mais tarde ficou conhecido como existencialismo. Uma das ideias mais marcantes e centrais do existencialismo é que nós, seres humanos, estamos de uma certa forma condenados a ser livres. Parece uma frase estranha e contraditória, não é? Condenados, porque não nascemos com um script pronto. Não há ninguém lá em cima ou aqui embaixo que possa nos dar todas as respostas definitivas, ou nos dizer exatamente qual é o jeito certo de viver em meio a tantas opções e pressões. Essa ausência de guia externo, essa falta de um manual universal pode ser sentida como um peso, uma responsabilidade enorme, que queiramos ou não cai sobre nossos ombros individuais, especialmente hoje, quando as escolhas parecem infinitas, mas muitas são apenas variações do mesmo tema superficial. Mas por outro lado, somos imensamente livres, porque justamente por não haver esse roteiro pré-definido, somos nós que temos a incrível oportunidade e a tarefa de escolher nosso próprio caminho, de definir nossos próprios valores, e não apenas adotar os que estão na moda, de decidir o que queremos ser e o tipo de vida que queremos construir, mesmo que isso signifique nadar contra a maré, das expectativas sociais ou do consumismo. É como se te dessem uma tela completamente em branco e uma paleta cheia de cores. Pode ser assustador não saber por onde começar ou o que pintar, especialmente se todos ao redor parecem estar pintando quadros muito parecidos e populares. Mas ao mesmo tempo é uma liberdade imensa poder criar sua própria obra de arte, única e pessoal, que reflita quem você realmente é. O existencialismo, portanto, não é sobre encontrar conforto fácil ou respostas prontas dos gurus modernos, mas sobre encarar de frente o desafio e a grandeza de construir a sua própria existência autêntica, mesmo em face dos desafios da vida contemporânea. No final das contas, depois de toda essa reflexão sobre a falta de um sentido pronto e a nossa liberdade fundamental em um mundo barulhento e cheio de distrações, o grande convite que Nietzsche nos faz é para dançar com a vida. O que isso significa hoje? Significa abraçar a existência com tudo o que ela nos oferece. Os momentos de pura felicidade, que mesmo que não rendam boas fotos, nos preenchem por dentro. Os tempos de tristeza profunda, que nos ensinam sobre força e vulnerabilidade, e que não precisamos esconder. Os períodos de confusão, que nos obrigam a buscar clareza interior, longe das opiniões alheias, e até momentos de medo que nos mostram onde precisamos ser mais corajosos para sermos nós mesmos. Mesmo que a vida nem sempre faça sentido lógico, mesmo que não haja garantias e que tudo vai dar certo no final como nos filmes, mesmo que o universo pareça indiferente às nossas preocupações e que as redes sociais nos mostrem um ideal de vida inatingível, a ideia é dizer um grande e sonoro sim, para a aventura de estar vivo. Participar de corpo e alma com a paixão e entrega, e não apenas como espectador passivo ou imitador de vidas alheias. É sobre encontrar o seu próprio ritmo nessa dança, o seu jeito único de se mover nesse imenso e muitas vezes caótico baile da existência. Mesmo quando a música parece desafinada, o salão está meio escuro ou bagunçado, e todos parecem estar dançando a mesma coreografia ensaiada. A pergunta que fica ecoando lá no fundo é: você está disposto a entrar nessa dança com a coragem? A tentar fazer sua vida uma criação autêntica, com seus próprios passos, com a sua própria melodia, mesmo que signifique desligar um pouco o barulho externo para ouvir a música que vem de dentro? A resposta final e mais importante não estará em nenhum livro de filosofia, por mais sábio que seja, nem no conselho do influenciador do momento. Ela se encontra silenciosamente e potente na força e na criatividade e na coragem que cada um é capaz de encontrar. Ou melhor ainda, de construir e cultivar, dentro do santuário do próprio coração, na jornada solitária e ao mesmo tempo profundamente humana de se tornar quem se é, em meio a todos os desafios e todas as belezas da vida moderna.